Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está estudando para o concurso do TSE, que tá saindo, viu, gente? Já foi prometido que até o final desse mês de fevereiro vai sair esse edital. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre as minhas principais apostas para a prova. Uma das minhas principais apostas para a prova são duas questões sobre justiça eleitoral. Eu acredito que uma questão vai vir sobre composição dos tribunais eleitorais e outra questão vai vir sobre competência da justiça eleitoral. Hoje eu vou falar sobre competência. A gente já falou sobre a composição, sobre a organização de cada tribunal. Hoje eu quero falar com você sobre competência de cada instância da justiça eleitoral. Como a gente já estudou, na primeira instância eu tenho juízes eleitorais que vão atuar junto com as juntas eleitorais. Juntas eleitorais são órgãos temporários formados por 2 ou 4 cidadãos que vão ajudar o juiz eleitoral a realizar todas as suas atribuições em âmbito das eleições municipais. Aí eu estou falando de eleição de prefeito, eleição de vereador. Em âmbito regional, nós temos o Tribunal Regional Eleitoral, que vai cuidar das eleições estaduais. A gente já falou sobre a composição desse tribunal, falou de quem está lá, a gente conversou sobre isso. E na última instância, eu tenho o Tribunal Superior Eleitoral, a última instância da Justiça Eleitoral, que cuida das decisões das eleições em âmbito nacional, eleição para presidente, vice-presidente e etc. Eu quero falar hoje com vocês sobre as competências do Tribunal Superior Eleitoral. Gente, esse é um concurso que ele cai muito lei seca. Você precisa estudar lei seca. E eu mostro para vocês quais são os artigos mais cobrados. Por exemplo, esse artigo que fala sobre a competência do TSE está todo em amarelinho porque responde a mais de 200 questões de prova. Cada inciso tem uma corzinha azul que é o exemplificando, são os exemplos. Por quê? Quando você entende como que aquela situação pode acontecer na prática, fica mais fácil de compreender, fica mais fácil de memorizar. Então vamos falar sobre a primeira competência do TSE, última instância da Justiça Eleitoral. Processar e julgar o registro e cassação do registro dos partidos políticos, dos seus diretórios nacionais, dos diretórios nacionais dos partidos políticos e de candidatos à presidência, estou falando de eleições nacionais, presidência e vice-presidência da República. Então, a primeira competência do TSE está ligada, né, gente, a registrar ou cassar o registro dos partidos políticos no que tange aos seus diretórios nacionais e também julgar questões relacionadas aos candidatos à presidência e vice-presidência da República. Primeira competência do TSE. Segunda competência, julgar os conflitos de jurisdição dos tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. O que acontece? Nós temos o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral, um para cada estado. Digamos que o Tribunal Regional de São Paulo e o Tribunal Regional de Minas estejam discutindo sobre quem é competente para julgar uma determinada ação. Os dois tribunais julgam que são competentes para julgar aquela ação. Quem que vai decidir quem é que vai julgar? O TSE. Esse conflito de competências, quem vai julgar? TSE. Além disso, pessoal, terceira competência, suspeição ou impedimento dos seus membros. O que acontece? O TSE, né, a gente já falou um pouquinho sobre a composição do TSE, mas não custa lembrar, o TSE é formado por 7 ministros. 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados com notório conhecimento jurídico. 3 ministros que são ministros do STF também serão ministros do TSE ao mesmo tempo. Prof, 2 serão ministros do STJ, que também ao mesmo tempo, né, mantém a sua função de ministro do STJ e também desempenha a função de ministro do TSE. E 2 são advogados que têm notória especialização, né, notório conhecimento na área jurídica, que tem mais de 10 anos de atuação. Há advogados que foram indicados em uma lista elaborada pelo STF e que foram escolhidos pelo presidente da República. Beleza. Todas essas pessoas que vão estar compondo o Tribunal Superior Eleitoral, elas têm que ser imparciais naquele julgamento. Como assim? Se, por exemplo, o Tribunal, né, Superior Eleitoral está julgando uma ação em que a esposa de um dos ministros é uma parte daquela ação,
aquele ministro, ele não vai conseguir atuar de forma imparcial. Ele não vai conseguir ser imparcial naquela situação, porque a esposa dele está sendo julgada naquele processo. Então, quem é que vai julgar essas situações em que os próprios ministros são suspeitos? Suspeitos por quê, prof? Porque eles têm algum interesse naquela demanda, naquele processo. Ou porque uma das partes é um parente muito próximo, ou porque já atuaram como advogados naquele processo. Então, todas essas questões, quando a gente vai diante de suspeição ou impedimento dos próprios membros do TSE, quem vai julgar se aquele ministro é ou não suspeito é o próprio TSE. Então, digamos que um ministro lá, ele tem uma intenção muito grande, ele tem um interesse muito grande naquele processo, naquela ação. Poxa, ele vai ter que se declarar suspeito, né, para não julgar aquele determinado processo específico. Caso não seja feito isso, vai ser julgada aquela suspeição e impedimento pelos próprios membros do TSE, tá bom? Além disso, julgamento dos crimes eleitorais e crimes comuns que forem conexos aos crimes eleitorais cometidos pelos próprios juízes e pelos tribunais regionais e juízes dos tribunais regionais. Então, eu tenho um juiz do Tribunal Regional do Estado de Minas que cometeu um crime eleitoral. Quem vai julgar esse juiz? A última instância, o TSE vai julgar esse juiz. Além disso, habeas corpus ou mandato de segurança, quando estiver ligado à matéria eleitoral, questões que envolvem direito eleitoral, relativos a atos do presidente, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais. Ou seja, eu tenho um habeas corpus relativo a um ato do presidente da República. Quem que vai julgar? A última instância da Justiça Eleitoral, o TSE, tá bom? Além disso, reclamações relativas às obrigações impostas por leis aos partidos políticos. A lei, ela impõe uma série de obrigações aos partidos políticos. O partido, é claro que ele pode reclamar realizar uma reclamação quanto àquela imposição legal. Quem é que vai julgar essa reclamação? O TSE também. Além disso, impugnações à apuração do resultado geral. Eu não concordo com quem ganhou a presidência da República. Vou impugnar esse resultado. Quem vai julgar essa impugnação? O Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos tribunais regionais dentro de 30 dias da conclusão ao relator, formulados por partido, candidato, Ministério Público. O que é isso? Eu tenho na segunda instância, gente, um processo que já foi concluído para o relator e que não foi decidido. Não foi decidido, gente, dentro de 30 dias. Pode ser feito um pedido de desaforamento, um pedido de deslocamento daquele processo, porque não está sendo julgado. Já foi concluído para aquele relator que nada julgou, né? Nada decidiu. E aí, gente, nada manifestou. Nesse caso, esse pedido de desaforamento, né, de deslocamento, também é julgado pelo TSE. Além disso, reclamações contra os próprios juízes que no prazo de 30 dias a contar da conclusão não houverem julgados os feitos a eles distribuídos. Foram distribuídos processos, aqueles juízes não estão tomando as decisões, não estão decidindo, vão ser feitas reclamações contra aqueles juízes. Quem vai julgar essa reclamação? O TSE. Além disso, a ação rescisória. Nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias da decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. Como assim? Pessoal, a ação rescisória é uma situação excepcional, é uma medida excepcional. Quando a gente está diante de uma decisão, né, uma decisão que transitou em julgado, não cabe recurso mais. Entretanto, para desconstituir uma decisão que teria sido fundada em erro, vício, fraude, é possível ajuizamento dessa ação rescisória para anular aquela decisão. Prof, então, quando eu tenho um processo que julgou, né, favorável à inelegibilidade de um determinado candidato. Ok, esse processo, essa decisão transitou em julgado. Só que essa decisão foi fundada em um erro, um vício grave. O que pode ser feito? Pode ser ajuizada uma ação rescisória. A ação rescisória é uma medida excepcional para desconstituir uma decisão que já transitou em julgado. Justamente é uma medida excepcional para evitar que uma decisão que tenha sido fundada em erro ou vício permaneça, tá bom? Além disso, pessoal, o TSE também tem competências recursais. Como é a última instância da Justiça Eleitoral,
Quando a gente tem uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral que a gente não concorda, a gente pode ajuizar um quê, gente? Um recurso frente a essa decisão, recurso que vai ser direcionado ao TSE. Vamos entender. Temos recursos especiais para o TSE quando uma decisão do Tribunal Regional foi proferida em contrariedade à lei. A decisão do Tribunal Regional do Estado do Rio de Janeiro foi editada em desconformidade com a lei. Cabe recurso especial para o TSE? Cabe recurso especial para o TSE. Além disso, quando houver divergência de interpretação, o Tribunal Regional do Rio de Janeiro julgou de tal forma, mas o Tribunal Regional do Estado de Goiás entende de outra forma. Existe uma divergência de interpretação. Posso recorrer para o TSE decidir? Pode recorrer para o TSE decidir. Além disso, quando a gente estiver diante de uma decisão que versar sobre a expedição de diplomas e eleições federais e estaduais e quando denegar habeas corpus ou mandato de segurança. Nesses dois casos, recurso ordinário. Quando a gente fala de TSE, vocês estão vendo aí? Olha as competências. Isso vai cair, viu, gente? Vai cair. Então, recapitulando. Olha, eu vou falar algumas questões de prova agora. Presta muita atenção. Quando eu falo de justiça eleitoral, eu tenho na primeira instância juiz eleitoral e juntas eleitorais formadas por 2 ou 4 cidadãos que vão auxiliar o juiz eleitoral a conduzir as eleições em âmbito municipal. Quando eu falo de tribunal regional eleitoral, eu falo de um tribunal para cada estado e mais um para o Distrito Federal. Quando eu falo de TSE, eu estou falando do Tribunal Superior Eleitoral, que cuida das eleições em âmbito nacional, eleições para presidente da República, vice-presidente. O Tribunal Superior Eleitoral, quais são as competências? O que cabe a ele fazer? Ele vai julgar todas as questões que envolvem registro e cassação de registro dos diretórios nacionais dos partidos políticos, questões que envolvem eleições de presidente e vice-presidente da República. Além disso, quando houver um conflito de competências entre os tribunais regionais, quem vai decidir? Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, prof, também é julgado no Tribunal Superior Eleitoral o impedimento e a suspeição dos seus ministros. O Tribunal Superior Eleitoral é formado por 7 ministros, né, gente? 3 são ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados. E todos esses ministros, eles têm que atuar de forma imparcial. Se porventura um desses ministros tem algum tipo de interesse, sabe, um interesse direto naquela ação, atuou como advogado, uma das partes é um familiar muito próximo dele, ele vai ter que se declarar impedido ou suspeito, correto? E quem vai julgar essa suspeição, esse impedimento? O próprio TSE. Além disso, quando a gente fala de habeas corpus, né, quando a gente fala de habeas corpus do presidente da República, né, quando a gente fala de mandato de segurança, que relativo a atos do presidente da República, relativo, gente, à matéria eleitoral, sempre matéria eleitoral. Atos do presidente da República, atos dos ministros do Estado, atos dos juízes dos tribunais regionais. Quem vai julgar? O TSE. Além disso, reclamações, né, relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos. Os partidos podem encaminhar reclamações e até mesmo julgamento de uma ação rescisória. A ação rescisória é aquela que transitou em julgado. Ela é uma medida excepcional. Pode ser intentada dentro do prazo de 120 dias da decisão irrecorrível. 120 dias já se passou daquela decisão que transitou em julgado. Não cabe mais nenhum recurso, mas aquela decisão foi realizada, né, foi tomada com base em erro, em vício gravíssimo. Posso ajuizar uma ação rescisória para desconstituir aquela decisão ligada à inelegibilidade? Pode, é uma medida excepcional. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral também tem competências recursais. Como assim? Uma decisão que foi tomada na segunda instância, né, você não concordou com essa decisão, o advogado não concordou, ele pode ajuizar um recurso para o TSE? Pode sim, pode ajuizar um recurso. A gente tem recurso especial quando aquela decisão, né, que foi tomada é totalmente contrária a um dispositivo da lei. Recurso especial quando aquela decisão ela envolve uma divergência de opiniões, de interpretações. Um tribunal entende de uma forma, outro tribunal entende de outra forma. Quem vai decidir? O TSE.
Beleza? Então, existem competências, né, recursais que a gente tem que saber também. Mas, além disso, a gente sabe que cada poder que o Estado tem, desempenha uma função principal e também desempenha funções atípicas que são parecidas com as dos outros poderes. Como assim? Quando a gente fala de justiça eleitoral, a função principal é julgar. Né? A função principal da justiça eleitoral é julgar questões que envolvem matéria de direito eleitoral. Beleza. Entretanto, cada tribunal também desempenha funções administrativas. Por exemplo, a própria realização de um concurso público para provimento de cargos. Concurso público é um procedimento administrativo, é um processo de seleção. Quando o tribunal organiza um concurso público, ele está desempenhando uma função que é administrativa, para prover os cargos públicos ali. Então, o tribunal também desempenha funções administrativas também. Além disso, o tribunal também desempenha funções normativas? Sim. Por exemplo, a gente sabe que cada tribunal tem o seu regimento interno. Regimento, né? O regimento é uma norma. A gente sabe que na hierarquia das normas, eu tenho as leis aqui, a Constituição aqui em cima, não é verdade? Mas abaixo das leis, eu tenho as normas. As normas, elas não criam, né, novas obrigações legais, elas são editadas para facilitar a aplicação da lei, para clarificar o conteúdo da lei, para tornar mais claro, né? Essa também é uma competência do TSE. Beleza. Dito isso, vamos falar agora sobre as competências do TRE. TRE, Tribunal Regional Eleitoral, um para cada estado, mais Distrito Federal. Então, a gente tem que entender quais são as competências do TRE. Primeira competência, registro e cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos. Então, quem julga diretório estadual e municipal de partido político, registro, cancelamento, Tribunal Regional Eleitoral. Além disso, bem como dos candidatos a governador, vice-governador, membros do Congresso Nacional e Assembleia Legislativa. Ou seja, tudo que a gente fala aí é eleições regionais, governador, vice-governador, membros do Congresso, Assembleias Legislativas, quem julga, TRE. Além disso, também a competência do TRE, julgar a suspeição ou impedimento dos seus próprios membros, né? Os membros, os juízes que compõem o TRE também têm que atuar de forma imparcial. Se porventura eles tiverem algum interesse naquela demanda, eles precisam que se declararem suspeitos ou impedidos. Beleza, e quem julga essa suspeição e impedimento é o próprio TRE. Além disso, crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. O juiz eleitoral cometeu um crime eleitoral. Quem julga? O Tribunal Regional Eleitoral. Além disso, habeas corpus ou mandato de segurança em matéria eleitoral contra ato de uma autoridade que responde perante o Tribunal de Justiça. Na escala de competências, nós sabemos, né, gente, que responde perante a última instância, né, por exemplo, última instância do Judiciário, STF, TSE, todos aqueles que estão envolvidos naquelas questões nacionais, presidente, vice-presidente. Quando eu falo aqui de habeas corpus ou mandato de segurança de ato praticado por governador do estado, quem vai julgar é o TRE daquele estado. Além disso, reclamações relativas às obrigações impostas por lei aos partidos políticos, também quem julga é o TRE. E também existem competências recursais. Eu estou falando da segunda instância, então, se você aí, né, ajuizou uma ação perante o juiz eleitoral, né, você como advogado não concorda com aquela decisão, você pode o quê? Ajuizar um recurso para o Tribunal Regional daquele estado. Vamos entender. Recurso dos atos e decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais vai ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Além disso, das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus ou mandato de segurança. Competência do Tribunal Regional Eleitoral. Beleza. Além disso, gente, a gente sabe que, além dessas competências que são competências ligadas à função principal, que é a função de julgar, os tribunais regionais também têm funções atípicas. Eles desempenham funções administrativas e funções também, né, ligadas a essa capacidade de normatizar, estabelecer normas. Cada tribunal regional de cada estado tem o seu regimento interno, tem as suas normas internas, portarias, resoluções, né, são atos normativos infralegais que facilitam o conteúdo da lei. Tá muito rápido? Me fala aí. Gente, você já sabe, tudo está destacado no manual. A gente encaixou todas as questões de prova nesse livro fininho.
Com esse livro você consegue esgotar toda a matéria em 7 dias. Tudo que está em amarelo responde a 200 questões de prova. O que está em vermelho responde a mais de 300 questões. E o que está em verde a 100 questões de prova. Ou seja, eu já te mostro, frase a frase, o que é mais cobrado. Observa as cores para o que é mais cobrado. Então, quando você estiver lendo, você terminou de ler uma página, antes de virar para a próxima página e esqueceu o que você estudou, aproxime o celular do QR Code questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Assim, você acabou de ler a página, já aplica o que você acabou de aprender na hora, já pratica na hora, vai memorizar aquele conteúdo, entender como que ele é cobrado. E é assim que você fica menos tempo lendo. Aqui eu não vou fazer você perder tempo com um monte de videoaula que você vai esquecer. PDF de 1000 páginas que você não tem tempo de ler e vai esquecer. Aqui você fica menos tempo lendo, mais tempo fazendo questão. Esse livro responde a mais de 70 mil questões de prova. Para que você precisa ler mais? Inclusive, todas as questões de prova dos últimos 11 anos estão encaixadas nesse material. Não existe nenhuma questão de prova que não seja respondida por esse livro. Se você achar uma questão de prova que não seja respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. R$1.000. Ninguém nunca ganhou, porque não existe, tá bom? Beleza, falei do TRE, agora eu quero falar das juntas eleitorais, da primeira instância. Gente, como eu falei com vocês, né? Quem tá na primeira instância? O juiz eleitoral, junto com 2 ou 4 cidadãos com notória idoneidade moral, né, gente? Como é que funciona isso, prof? Todas as questões que envolvem as eleições municipais, prefeito, vereador, quem cuida é a primeira instância. Vamos entender. Competência da junta eleitoral. Primeira, apurar no prazo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais sobre sua jurisdição. Quando a gente fala de junta eleitoral, a competência da junta eleitoral é conduzir, né, todas as questões eleitorais que estão ligadas àquela zona eleitoral. Prof, o que é zona eleitoral? Zona eleitoral é um município? Não. Né? Existem situações em que a gente está diante de municípios pequenos, em que vários municípios são unidos dentro de uma única zona eleitoral. Agora, existem cidades muito grandes, como a cidade de São Paulo, que existem 77 zonas eleitorais. Como é que funciona? A zona eleitoral congrega todos os locais de votação. É uma unidade que a Justiça Eleitoral utiliza para se organizar. Vamos dividir o território brasileiro em zonas. Tá bom, essa zona corresponde ao município? Não necessariamente. Existem zonas que abrangem 2 ou 4 municípios, quando a gente fala de município menor. Existem municípios grandes, como São Paulo, que tem 77 zonas eleitorais, tá bom? Então, zona eleitoral é uma unidade para dividir o espaço territorial brasileiro, né? Para a gente conduzir esse processo eleitoral, que a Justiça Eleitoral faz essa divisão. Quando a gente fala de zona eleitoral, quem cuida é a junta eleitoral junto com o juiz eleitoral para cada zona. Vamos entender. Prof, e quando eu tenho, por exemplo, uma comarca com vários juízes, qual que vai ser escolhido para atuar como juiz eleitoral? Aquele que tem mais tempo de atuação naquela região, né? Mais tempo de judicatura naquela região. Local de votação é o prédio que você entra para votar, aquela escola que você entra para votar. E sessão eleitoral é a sala. A sala na qual você entra, esse vermelhinho aí, a sala na qual você entra para votar, tá bom? É assim que funciona. Beleza, então a primeira competência da junta eleitoral, apurar no prazo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais. Além disso, resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração. Na contagem e na apuração, resolver todas as questões que estão ali, qualquer tipo de impugnação, esse voto não foi válido, qualquer tipo de impugnação naquela situação de apuração dos votos, também é competência da junta eleitoral. Junta eleitoral é formada por 2 ou 4 cidadãos, mais o juiz eleitoral. Lembre-se que na Justiça Eleitoral não existe corpo judicante próprio. Não tem um concurso para juiz eleitoral. O juiz eleitoral é um juiz da Justiça Comum que simplesmente foi designado para atuar como juiz eleitoral pelo prazo de 2 anos. Esse prazo pode ser o quê? Prorrogado por mais 2 anos. Beleza. Além disso, a Junta Eleitoral vai expedir os boletins de apuração das votações,
E expedir os diplomas dos candidatos eleitos. Ah, prof, entendi. Tudo isso é competência da junta eleitoral. Quando a gente estiver falando de eleição para prefeito, né, gente? E eleição para vereador. E o juiz eleitoral? O juiz eleitoral ele tem a competência de cumprir as decisões do Tribunal Superior, dos tribunais regionais, processar e julgar os crimes eleitorais ou crimes comuns que forem conexos, ressalvada a competência do Tribunal Superior e do Tribunal Regional. Ou seja, crime eleitoral, no âmbito ali da primeira instância, das eleições municipais, quem julga crime eleitoral cometido pelo candidato a prefeito, cometido pelo vereador, quem julga, juiz eleitoral, né, na primeira instância. Além disso, decidir habeas corpus e mandato de segurança em matéria eleitoral, desde que essa competência não seja atribuída a nenhuma instância superior, ou seja, habeas corpus, mandato de segurança relativo a atos do prefeito, relativos a atos do vereador, beleza? Fazer as diligências que julgar necessárias à ordem, garantir a presteza do serviço eleitoral, tomar conhecimento das reclamações que forem feitas verbalmente, né, reduzindo elas a termo para tomar as providências, indicar para a aprovação do Tribunal Regional a serventia da Justiça que deve ter o anexo da escrivania eleitoral, dirigir todos os processos eleitorais e determinar a inscrição e exclusão dos eleitores. Inscrição e exclusão dos eleitores feita pelo juiz eleitoral, primeira instância. Expedir os títulos eleitorais, o título eleitoral, e conceder a transferência do eleitor, competência do juiz eleitoral, expedir o título eleitoral e conceder qualquer tipo de transferência do eleitor. Isso é muito cobrado, por favor, não se esqueça. Dividir a zona em sessões eleitorais. Sessões é o que mesmo? A sala que você entra para votar, tá bom? Mandar organizar em ordem alfabética a relação dos eleitores de cada sessão, ordenar o registro e cassação dos registros dos candidatos aos cargos eletivos municipais. Então, ordenar o registro dos candidatos e cassação dos registros aos cargos de prefeito, de vereador. Estou falando da primeira instância. Além disso, designar até 60 dias das eleições os locais das sessões, nomear 60 dias antes da eleição em audiência pública anunciada pelo menos 5 dias antes de antecedência, os membros das mesas receptoras, instruir os membros, mesa receptora, né, os mesários, instruir os membros dessas mesas receptoras, providenciar soluções de qualquer tipo de ocorrência, tomar as providências ao seu alcance para evitar atos viciosos das eleições. Comunicar até 12 horas do dia seguinte à realização da eleição ao Tribunal Regional e aos delegados de partidos credenciados o número de eleitores que votaram em cada uma das sessões da zona sobre a sua jurisdição, bem como o total de votantes naquela zona. Pessoal, competências, então, da primeira instância da Justiça Eleitoral. Galera, eu tenho certeza que essa live aqui, com certeza, nós tratamos sobre 2 questões da prova. Com certeza. Eu vou deixar ela gravada porque ela é de muita importância. Como é que você vai estudar direito eleitoral? Essa é a matéria mais importante. Lembrando que é mais importante você estudar os artigos da lei seca, viu, gente? A gente traz para os nossos alunos todos os artigos comentados com exemplos, para facilitar o entendimento, né? Agora, vocês já sabem como é que funciona a minha metodologia. Começou a estudar? Dá uma olhadinha o que é mais cobrado, o que tem mais chance de aparecer na sua prova. Antes de iniciar a leitura do livro, assista a uma videoaula com a explicação completa daquele capítulo para você entender a lógica da matéria, a lógica da disciplina. Tem gente aqui que não entendeu nada, não ficou na live, não deve ter ficado na live, Pessoal, nós encaixamos todas as questões de prova ao longo desse livro. Esse livro ele é fininho, feito para você esgotar a matéria em apenas 7 dias, porque eu sei que você está correndo contra o tempo, né? Muito pouco tempo para a prova chegar. Essa matéria é uma matéria muito importante, é a matéria que tem mais peso nesse concurso. E você já sabe, todas as questões de prova foram encaixadas nesse material. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Mas você não vai só acreditar em mim, né? Você tem que o quê? Você tem que ver para crer. Eu te mostro isso. O que acontece? A gente marcou para vocês com cores o texto. Tudo que está destacado em verde, as frases em verde, respondem até 100 questões de prova. Então, começou a estudar, olhou quais são os tópicos mais cobrados. Já assistiu uma videoaula, não são milhares de videoaulas, não. É uma videoaula para cada capítulo para você entender a lógica da matéria. O detalhe está no texto. Começou a ler, leu uma página, aproxima o celular do QR Code de questões no final da página e responda 2 a 3 questões
de cada página. Por quê? Assim você vai aplicando o conhecimento. Na medida que você está estudando, você já vê como que aquela matéria é cobrada, você já entende aquele conteúdo, já entende que aquilo ali é importante. E é assim que você vai estudar, né? Ficando mais tempo na resolução de questões. E o livro é todo colorido. Tudo que está em verde responde a 100 questões. Temos agora essa cor, que também é o exemplificando, a cor azul. Tudo tem exemplo para facilitar o seu entendimento. As questões estão em cada página do material. As partes em amarelo respondem a até 200 questões de prova. E as partes em vermelho, gente, respondem a mais de 300 questões de prova. Você vai estudar assim, leu essa página, aproxima o celular do QR Code de questões, responda as questões de prova que são o quê? Respondidas pelo conteúdo dessa página. Várias páginas têm áudio-aula, explicação minha de cada conteúdo de cada página. Combinado, galera? Combinado? É assim que você vai estudar em tempo recorde. No final do livro eu mostro para vocês quais são as frases poderosas, as frases que respondem ao maior percentual de questões de prova. Isso aqui é o que você tem que revisar antes da prova. O resumo tá aqui total. É o que você tem que ler antes da prova. Essas frases que respondem ao maior percentual de questões, olha, eu coloco para vocês. Então, você tem que estudar essas frases poderosas de cada capítulo e os artigos mais cobrados, todos os artigos comentados para vocês. Pessoal, vou deixar essa live salva porque ela é muito importante. Assistam ela, vou deixar ela salva até o final do dia, tá bom? Eu respondi aqui 2 questões da sua prova. Assista ela que vai te ajudar demais. Beijo para vocês.